engenheiros, engenheiras e simpatizantes. Prof. William, estática de estruturas, pórticos. Após vigas e treliças planas, vamos ver os quadros planos ou pórticos planos. Então aqui eu vou mostrar um pórtico espacial, onde nós temos aí as nossas estruturas mais comuns, treliça plana, né, com as cargas trabalhando aqui aplicadas nos nós, somente nos nós, né, cumieira, montantes, diagonais, banzo inferior, banzo superior, treliça e as vigas, né, viga, viga, viga. Barras trabalhando fundamentalmente a flexão, momento fletor. Se eu unir colunas e vigas para elas trabalharem simultaneamente, elas se comportam como um quadro. Nós vamos chamar aqui de pórtico. Tá, ok? Então, para treinar, eu trouxe aqui um exercício com um pórtico com 3 barras, 1, 2 e 3, com uma carga vertical de 8 kN e uma carga horizontal aplicada bem no pé aqui do quadro de 2 kN na horizontal. Então vamos primeiro calcular a reação de apoio. Reação de apoio, eu substituo os apoios pelas suas reações. Esse apoio de segundo gênero tem uma reação horizontal e uma vertical. Então eu vou adotar da esquerda para a direita, a horizontal, e a vertical de baixo para cima. E um apoio de primeiro gênero, em B, que eu vou adotar o VB de baixo para cima. Então, aplicando as 3 equações de equilíbrio, somatório de força em X, o HA no mesmo sentido de X, coloquei como positivo. E a força de 2 kN, como está contrária, menos 2. Esse somatório tem que ser igual a 0. Passando 2 para o outro lado, o HA é igual a 2 kN. Vou fazer o somatório de momentos em torno de um eixo Z, que passa por B. Está para fora do plano, passando por B. Quem é que gira em torno desse ponto B aqui? A força VA, no sentido horário. O HA passa pelo ponto B, não gera momento. O VB passa por B, a força de 2 passa por B. Então, VB, 2 e o HA não geram momento. Mas a força VA, sentido horário, e o VB no sentido anti-horário. Momento da força VA. VA, menor distância, 5. 8, menor distância, 2. Então, nós temos lá VA vezes 5, força vezes distância, momento fletor, e 8 vezes 2, girando sentido anti-horário, negativo. 8 vezes 2 passa para o outro lado, positivo. 5 está multiplicando, passa dividindo. VA é igual a 3,2 kN. Então tem uma reação de 3,2 kN em A. E a última equação, né, vou pegar e somar todas as forças em Y. Eu tenho VA e VB para cima e a força de 8 kN para baixo. Então VA mais VB positivo, 8 negativo que está para baixo. Esse somatório tem que ser igual a 0. O VB, isolando o VB, 8 passa positivo, menos o VA, que eu acabei de calcular, que vale 3,2 kN. Então, 8 menos 3,2 igual a 4,8 kN. Agora, a seção S1 que o exercício está pedindo. Seção S1. Na seção S1, eu vou olhar somente o pórtico aqui à esquerda. Então, A, C até o S1. A, C até o S1. 2 metros do ponto C. Cortei e coloquei os esforços que existem em pórtico plano. No plano X e Y, e o Z para fora do plano. Nós temos o cortante, adotei para baixo, VS1. O esforço normal é NS1,
da esquerda para a direita, e o momento MS1 tracionando a parte de baixo das fibras da barra CD, sentido anti-horário. Adotado o sentido dos esforços, eu faço o equilíbrio desse novo sistema aqui, somente à esquerda do S1. Somatória de forças em X, X eu tenho força de 2 e o esforço NS1. Os dois no mesmo sentido de X. Então, NS1 mais 2 é igual a 0. Então, passo 2 para o outro lado, o NS1 é menos 2. Então, o NS1 é um esforço de compressão, esforço normal de compressão. Vou fazer o somatório de momentos em Z, que passa por S1. Quem consegue girar em torno de um ponto S1, um eixo Z que passa por S1? O 3,2 no sentido horário, 2 gira no sentido anti-horário e o MS1 no sentido anti-horário. Como eu comecei aqui com 3,2, então eu vou adotar ele positivo. Comecei com ele. Ele gira no sentido horário, positivo. Então, 3,2 vezes 2. 3,2, menor distância, 2. Depois eu fui para a força de 2. 2, menor distância até o ponto S1, até o eixo Z, menor distância desse eixo até aquele ponto, 4 metros. Então, 2 vezes 4, força vezes distância. Por que negativo? Porque gira no sentido anti-horário. E o MS1 também está girando no sentido anti-horário. Então, menos MS1. Isolando o MS1, 3,2 vezes 2 menos 2,4. 2 vezes 4. Então, o MS1 é igual a menos 1,6. Ou seja, o momento fletor MS1, ele não traciona as fibras inferiores. Ele está contrário ao que eu desenhei. Ele está tracionando as fibras superiores. E por último, somatório de forças em Y. Eu tenho aqui nesse novo sistema 3,2 para cima e o VS1. 3,2 VS1 negativo igual a 0. O somatório é igual a 0. Então, isolando o VS1, VS1 vale 3,2 kN. Para testar, vamos rodar esse pórtico no F2. Então, nós vamos primeiro desenhar. Eu tenho aqui um quadro de 5 metros na horizontal, 5 metros, e duas colunas de 4 metros. Vou colocar um material, vou chamar esse material de M1, vou colocar aqui aço e aplicar em todos. Uma seção transversal, vou criar um novo aqui, chamar de S2, vou colocar aqui um perfil I de 250 milímetros de altura, 150 milímetros de base e 4 milímetros de espessura da alma e espessura da mesa, e aplicar em todos. Os apoios, apoio de segundo gênero em A, ele é fixo em X, fixo em Y, seleciono o ponto e aplico. O ponto B é um apoio de primeiro gênero fixo somente em Y. Fixo somente em Y. Seleciono o ponto e aplico. Depois o carregamento. Eu tenho uma carga de 8 kN a 2 metros. Vou criar um ponto a 2 metros. E nesse ponto eu vou colocar uma força. Vou criar aqui uma força, chamar de P2. Para Y, para baixo, menos 8. Aplico, coloco no ponto e aplico. Ele desenha para você. O que mais? Eu tenho uma força concentrada de 2 kN em B, na horizontal. Vou criar mais uma força, chamar de P3. Nesse ponto aqui, ela tem
para x o valor de 2 kN. Contrário a x, menos 2. Clico no ponto e aplico. Ele desenha para você. Salva com o nome que você lembra depois. E deformada, como ele se deforma, o quadro se deforma, diagrama de momentos, cortante e esforço normal. Então vamos lá, nós calculamos os esforços a 2 metros, então para mostrar os 2 metros, vou colocar um ponto aqui, um ponto a 2 metros, para ele mostrar nos gráficos, nos diagramas. Então vamos começar com o esforço normal. Aqui o ponto, ó, no esforço normal, menos 2. No nosso caso, deu menos 2. Depois, esforço cortante. Nesse ponto a 2 metros, 3,2 positivo. Esforço cortante, 3,2 positivo. E momento fletor. A 2 metros, deu 1,6, tracionando a parte de cima. Momento tracionando a parte de cima, sai da parte de cima, então ele é negativo. Menos 1,6. 1,6. Então, o que nós calculamos está corretamente. Ok, senhores?